Imagine que você é chamado para trabalhar em uma mansão. Agora imagine também que quando você chega lá, o trabalho que você deveria fazer é um pouco diferente. É isso que nós vamos ver na segunda parte de Mortos de Amor. Se você não assistiu a primeira parte desse mangá que eu trouxe aqui no canal, vou deixar o link dele na descrição para vocês assistirem. Não é tão relevante, não vai mudar tanta coisa nas histórias que eu vou contar agora, mas é interessante para você saber a real história de Mortos de Amor. E eu digo que se você não quiser entrar em uma mansão bizarra, para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês estão achando da história até aqui. Também não esqueça de compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá, desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa com o Kotani. O Kotani, ele tá na casa dele estudando quando a mãe fala que tem uma garota querendo falar com ele no telefone. Quando ele chega lá, é a Narumi. A Narumi fala que ela estudou um tempo na mesma sala que ele e ela diz que só ligou porque ela vai ir para um lugar muito distante e que provavelmente eles não vão mais se ver. Ele acha um pouco estranha essa atitude dela de ligar só para falar que vai embora para um lugar muito distante, só que ele começa a pensar que talvez ela só esteja se despedindo porque provavelmente ela vai se matar. Como ela havia dito que estava numa ponte próxima dali, ele corre até lá e de fato ela estava querendo se matar lá. Ele consegue impedir ela de fazer essa loucura e ela explica exatamente o que aconteceu. Ela fala que ela não está mais indo na escola desde a última vez que eles se viram porque os pais dela acabaram morrendo e agora ela vive na casa com os irmãos meio doentes dela. Nós então vamos até a casa da Narumi, onde nós conhecemos os irmãos dela. O Kazuya, que é o irmão mais velho dela, está totalmente indignado, porque ela foi embora de casa e ela não volta há um bom tempo, então eles começam a meio que se dividir para tentar encontrar ela, porque ela não pode simplesmente sair de casa dessa maneira. É mostrado que depois disso ela começou a morar com o Kotani, só que ela era um pouco difícil de lidar, porque no começo ele até falava que ela ajudava ele e tal nas coisas, só que depois ela ficou extremamente folgada, ela simplesmente ficava na casa dele sem fazer nada. E quando ele dava uma meio que indireta nela para ela ajudar em alguma coisa, ela fazia todo um drama, falava que ia se matar, que não queria voltar para casa dos irmãos dela, que se ele não queria ela não teria para onde ir e tal, fazia um puta drama fazendo com que ele ficasse com pena dela. Acontece que no meio desse tempo, um dos irmãos dela acabou encontrando ela enquanto ela olhava para a janela. Acontece que o irmão dela acabou arrastando ela de volta para casa. Enquanto isso, nós vemos que os irmãos da Narumi, eles estão comentando sobre o que fazer com o Kotani, já que ele colocou essas ideias erradas de fugir de casa na cabeça da Narumi. E é quando ela fala que se eles vão ficar debatendo aquele tipo de coisa, ela não vai ficar ali para ouvir, ela prefere se matar. Só que todo mundo ali sabe que ela só fala, não tem coragem de fazer isso. Até que ela vai pra fora e se banha com querosene. E ela até ameaça de fato acender um fósforo. Até que quando eles vão tentar impedir que ela faça isso, começa a pegar fogo em tudo ali. Um tempo depois, o Kotani, ele fala que fazia meses que a Narumi não voltava pra casa. Até que um dos irmãos da Narumi foi até lá. Ele fala que já estudou com ele, provavelmente ele não lembra, porque ele era bem discreto, bem na dele. Só que ele fala que foi lá justamente para avisar que a Narumi morreu. Ele leva o Kotani até a casa deles, onde eles mostram que a Narumi morreu queimada. Ela de fato tacou fogo no próprio corpo. E para meio que punir ele, porque ele foi o causador de tudo aquilo, eles falam para ele se deitar ali naquele colchão onde ela tá. Eles obrigam ele a deitar ali, eles começam a maltratar ele, fazer um monte de abuso psicológico nele, até que ele começa a fugir daquela casa. O problema é que aquela casa é muito grande, ele não sabe nem ao menos onde é a saída daquela casa. Ele fica de um lado para o outro correndo, os irmãos ficam perseguindo, atormentando ele, até que ele se tranca em um quarto onde a Narumi tá ali, ela não tinha morrido. Depois é mostrado que eles estão enterrando o Kotani, porque depois que ele viu a Narumi ali, ele acabou tendo um ataque cardíaco, então eles estão basicamente se livrando do corpo ali. E é até mesmo revelado que aquilo que estava queimado era apenas um boneco deles. Um tempo depois é mostrado que o Kazuya, o irmão mais velho, ele tá saindo para trabalhar, porque já que os pais dele morreram, ele meio que assumiu a responsabilidade de cuidar da família, então ele tá saindo para trabalhar para bancar todos ali financeiramente. A realidade não é bem isso que ele faz, ele finge que vai trabalhar e fica à toa na rua, basicamente matando o tempo.
Só que ele fala que ele não faz isso porque ele é simplesmente um vagabundo, porque os pais dele morreram e deixaram uma herança razoável para eles, então eles conseguiriam se manter por um bom tempo. Mas ele faz isso para mostrar que ele tem um senso de responsabilidade, para todo mundo ali meio que respeitar ele, porque ele está mantendo a família. Acontece que enquanto ele está num banco dormindo, ele vê que tem uma garota tirando fotos de um pântano ali. Ele começa a conversar com essa garota, o nome dela é Satio, e ele pergunta por que ela está tirando fotos de lá, porque de fato é uma paisagem um pouco estranha. Só que ela fala que está procurando fotos de espíritos ali, porque ela meio que estuda e curte essas paradas. Sabendo disso, ele decide levar ela para casa dele, porque ela fala que a casa dele tem um clima bastante assustador. Ele de fato acaba levando ela até lá e ela percebe na hora que aquele lugar assim tem uma atmosfera um pouco estranha, então ela começa a acreditar que talvez tenha espíritos por ali. Acontece que o irmão do meio, o Shigoro, ele começa a conversar muito mais com a Sadio, deixando o Kazuya com bastante ciúme dos dois. Naquela noite, o Kazuya está bastante irritado com o Shigoro, por causa, que ele ficou com ciúmes dele e tal. Tanto que eles começam uma discussão ali, a irmã mais nova dele começa a chorar por causa da saudade dos pais e tal, e acaba até causando uma confusão entre eles ali por causa dessa raiva que o Kazuya tá. Como a irmã mais nova dele tá com saudade dos pais, ele decide fazer uma sessão mediúnica ali, para meio que conversar com os pais dele. Acontece que ele não quer fazer isso simplesmente por causa da irmã mais nova dele. Como a Satio, ela gosta dessas coisas, ele decide convidar ela. Nós vemos que na casa da Satio, ela tá revelando aquelas fotos que ela tirou na casa do Kazuya, e de fato tem uns negócios ali que parecem ser meio áureos, assim, de espíritos e tal, e que principalmente o irmão mais novo do Kazuya parece ter bastante dessa áurea. A irmã mais velha do Kazuya então vai lá, convida a Sadio, ela aceita, só que ao contrário do que o Kazuya esperava, ela acaba levando o namorado dela junto. Eles começam a fazer toda essa sessão aí mediúnica, quando o Shigoro começa a demonstrar alguns efeitos, digamos assim, de espasmo, essas coisas, e começa a cuspir alguma coisa da boca que todos acreditam que é uma espécie de ectoplasma. Acontece que ele é meio que possuído pelo pai dele, que começa a brigar com o Kazuya, falando que o Kazuya não honra o nome da família, que ele não deveria nem mesmo ser mais filho dele. Então ele passa, digamos assim, a responsabilidade da família para o Shigoro. Ele basicamente deserda o Kazuya. Por conta de tudo isso, o Kazuya acaba pegando uma pedra e destruindo o túmulo do pai dele, de tanta raiva que ele estava por ser deserdado. Depois de toda essa confusão, o Shigoro ele meio que recobra a consciência e eles falam tudo o que tinha acontecido para ele. Acontece que a irmã mais nova começa a chorar porque ela queria conversar com a mãe dela e não o pai. Acontece que o Shigoro fala para ela pegar aquele ectoplasma que ele cuspiu, que aquilo viraria a mãe dela. E a irmã mais nova deles acaba acreditando. Um tempo depois, quando a Satio e o namorado dela estão saindo, ele revela que pegou um pouco daquele ectoplasma ali enquanto todo mundo não estava vendo e queria levar para a faculdade para conseguir examinar, porque essa parada de ectoplasma é um pouco inexplicada ainda. No outro dia é revelado que depois que o pai do Kazuya meio que deserdou ele, o Shigoro começou a meio que ser muito abusivo ali com todo mundo, principalmente com o Kazuya agora. Só que é revelado um tempo depois que na verdade aquilo não era nada de ectoplasma, porque o namorado da Satio ele levou até a universidade e examinando eles perceberam que aquilo era basicamente farinha com água, ou seja, era só uma farsa que estava acontecendo ali. Um tempo depois, a irmã mais nova descobre que é tudo uma palhaçada ali, que aquela coisa, aquele ectoplasma não vai virar a mãe dela, então ela vai cobrar o Shigoro por causa disso. O Shigoro então ele decide fazer outra sessão mediúnica, só que em vez de falar com o pai, eles vão falar com a mãe deles. Ele encarrega o Kazuya de convidar de novo a Satio. Um tempo depois, o Kazuya ele vai até a casa da Satio, meio que convidar ela novamente, só que ela fala que aquilo foi tudo no teatro, que aquilo não era ectoplasma porcaria nenhuma, era só farinha com água e tal. E sabendo disso, o Kazuya fica ainda mais puto com o Shigoro, então ele vai lá e começa a agredir o Shigoro. Acontece que no meio de toda essa confusão, começa a sair aquelas áureas do irmão mais novo deles. E essa áurea se converte no rosto do pai deles. O pai deles, ele não fala nada, ele simplesmente fica ali observando eles. E ele fica ali por um tempo até que ele acaba sendo sugado pelo túmulo dele. E quando o irmão mais novo dele voltou à consciência, ele não se lembrava do que tinha acontecido ali.
A história começa com o nosso protagonista, o Kozeki. O Kozeki, ele fala que ele estava desempregado e quando ele recebeu a proposta de trabalhar numa mansão por um valor alto, por ele fazer simplesmente coisas básicas, ele aceitou. Ele comenta que o estranho é que todas as janelas dessa casa pareciam que eram cobertas de tijolos e a porta era bastante grossa e pesada de aço. Quando ele chega até lá, o dono da mansão recepciona ele ali, começa a conversar com ele e tal, e até mesmo fala para ele entrar rápido na casa. Quando ele está explicando todo o trabalho dele, nós vemos que um dos funcionários sai correndo do quarto, e ele até fala para o funcionário ir embora e fechar a porta rápido. Quando ele chega no quarto, o filho daquele homem está reclamando de muita dor em um canto específico da casa, então a mãe dele vai e começa simplesmente a acariciar o nada. O pai dele então começa a explicar o que está acontecendo ali. Ele fala que o filho dele sofre de uma espécie de síndrome de dor fantasma. Essa síndrome, ela de fato existe e isso acontece geralmente em pessoas que têm um membro, por exemplo, amputado, um braço, uma perna. A pessoa começa a sentir dor nessas áreas mesmo que ela não tenha um braço ou uma perna, por exemplo. Esse fenômeno de fato existe. Só que no caso do filho dele, isso é um pouco diferente, porque o filho dele não tem nenhuma parte do corpo que foi amputada e que ele sente dores em lugares aleatórios da casa. E que o trabalho dele vai ser basicamente massagear o canto onde ele fala que está sentindo essas dores. Quando ele vai então com o rapaz meio que mostrar qual seria o trabalho dele, ele fala para ele massagear um canto específico onde o moleque falou que estava doendo. Só que quando ele vai ali aparentemente massagear o ar, ele de fato sente alguma coisa ali. Ele se assusta e faz com que os dois caiam da escada, fazendo com que aquele rapaz que está ajudando ele acabe cortando o braço. Ele fala que por causa do trabalho ele já se machucou várias vezes, então ele praticamente se acostumou com a dor. O Kozeki, ele fala que ele começou a trabalhar naquele lugar por um tempo e era de fato um trabalho bastante exaustivo, porque ele só tinha uma certa paz quando o moleque estava dormindo, e ainda assim eles tinham um trabalho que às vezes o moleque acordava durante a noite reclamando de dor. Só que ele fala que diferente de todo mundo ali, ele sentia que tinha uma coisa estranha naquele lugar, ele era mais sensível a esse tipo de coisa. Acontece que um tempo depois, o pai daquele garoto ficou doente e acabou morrendo. Por conta disso, todo mundo ali ficou meio que intrigado, porque se o dono, o cara que mantinha todos os funcionários, morreu, como que a esposa iria bancar todo mundo? Só que ela fala que o dinheiro não é o problema, se for preciso para manter, para dar um pouco de alívio à dor do filho, ela venderia tudo que tem na casa, não teria o menor problema isso. Eles continuam trabalhando e é quando o Kozeki ele acaba batendo a cabeça em uma área do armário ali, só que ele sente uma dor absurda de tão grande. Aquele rapaz dele fala que é normal se machucar nesse tipo de trabalho, tanto que ele mostra a perna dele e a perna dele não só está machucada, como ela também está extremamente inflamada. O Kozeki até fala que ele deveria simplesmente abandonar tudo ali e ir para o hospital, só que ele fala, mano, se a gente fica parando para toda vez que ele se machucar procurar um médico, quem que vai aliviar as dores do cara que está bancando eles? Então eles não tinham tempo de ir para o hospital. O problema é que um tempo depois começou a surgir um cheiro podre ali na casa, que de início o Kozeki não sabia de onde aquele cheiro vinha. Só que depois o Kozeki se tocou que é do ferimento infeccionado das pessoas ali, que tinha várias pessoas que estavam com ferimentos infeccionados há muito tempo e não procuravam ajuda. Tanto é que um dos funcionários até mesmo acabaram morrendo ali por conta disso. Acontece que o Kozeki, ele fala que ele vai ficar doente se ele continuar trabalhando ali, então ele decide correr para fora. Só que quando ele chega lá, a porta está trancada. Ele decide voltar para o quarto onde está a mãe do moleque e implorar para ela dar a chave para ele. Só que quando ele vai fazer isso, aqueles dois funcionários acabam atacando ele. Eles falam que alguém teria que assumir a herança da família. E que se a mulher, o pai e o filho estivessem mortos, eles, como estão trabalhando ali, conseguiriam o dinheiro. Eles então acabam matando o garoto e a mãe. E depois eles falam que conseguiriam o dinheiro e que até mesmo colocariam a culpa no Kozeki por ter matado os dois. O problema é que eles não estavam achando a chave da porta, então eles ficariam ali presos para sempre. E na situação que eles estavam tão assim debilitados que eles não tinham força nem mesmo para destruir as janelas de blocos. Acontece que o Kozeki ele começou a meio que entender o porquê que esse moleque tinha dores em lugares aleatórios. O Kozeki ele fala que é estranho, porque a partir do momento que eles começavam a se machucar e eles não sentiam dor, é como se o garoto absorvesse a dor deles. Então, se por exemplo, se eles se machucaram na sala, o garoto teria dores na sala, entende? Então, ele basicamente começa a fazer essa ligação. O problema é que por conta dos machucados e por causa da infecção, todos ali acabaram morrendo.
menos o Kozek, que ele começou a sentir essa síndrome das dores. Ele começou a sentir dor em todo lugar daquela casa. A história começa com a Yuki e o irmão dela e o namorado dela na praia. Eles chamam ela para entrar no mar, só que ela não quer, ela quer ficar ali quieta lendo livros. E ele até comenta que é porque ela não gosta tanto assim do corpo dela, porque ela não tem tantas curvas assim. A Yuki ela nega, só que mais pra frente descobre que de fato é isso. Ela até tem uma certa inveja da namorada do Keisuke, que é o irmão dela, a Ruriko, porque ela tem um corpo bastante estrutural, digamos assim, tanto que ela foi eleita a Miss ali do bairro. A Yuki ela até comenta sobre isso com uma amiga dela, e a amiga dela fala que tem um cirurgião ali na cidade que ele consegue fazer uma cirurgia estética que deixaria ela com mais curvas, digamos assim, só que ele teria que arrancar umas costelas dela. Ela até vai nesse médico, só que ele fala que antes de fazer a cirurgia, ele precisa que ela vá e faça um exame psicológico, porque muitas pacientes vão, não gostam do resultado e ficam abaladas psicologicamente. Então, ele só faz cirurgia depois que a pessoa passar no psicólogo. Depois disso ela sai de lá e ela acaba encontrando a Ruriko no meio da rua, totalmente atormentada. A Ruriko ela fala que ela está ouvindo um som alto, mas totalmente incômodo. Só que enquanto ela está falando isso, a Yuki ela está ouvindo de fato alguma coisa, só que é um som extremamente baixo, é quase inaudível aquilo. Elas vão para a casa da Yuki e a Ruriko ela continua reclamando desse som, que ela acredita que está próximo dali. Então os três começam a seguir esse som. Eles chegam até uma espécie de praça onde tem uma mulher tocando uma espécie de harpa ali. Só que quando eles se aproximam dela, ela deixa a harpa ali no chão e vai embora. Quando eles chegam ali, eles acham estranho, porque quando eles começam a tocar aquela harpa, tá fazendo um som diferente do som que estava fazendo antes. E que estranhamente, aquele suporte da harpa tá estranho, é como se aquilo fosse de fato uma costela. A Ruriko ela fica extremamente assustada com aquilo, e enquanto o Keisuke ele decide chamar a polícia para ver o que é isso, ela simplesmente destrói aquilo e joga fora. Acontece que um tempo depois a Ruriko simplesmente desapareceu, ninguém sabia onde ela foi parar. E foi que um dia encontraram o corpo dela totalmente mutilado no meio da mata. O Keisuke, obviamente, ele ficou completamente abalado, ele nem saiu mais de casa depois desse trauma. E nesse meio tempo, a Yuki decidiu fazer aquela cirurgia com o doutor lá. O estranho é que durante a cirurgia, o doutor ele começa a comentar sobre essa cirurgia, que ele só fez 3 cirurgias dessa até agora, contando com a Yuki. Uma delas, ele comenta que foi a própria Ruriko. Ela fez esse exame de tirar as costelas e depois disso ela ficou com toda essa fama de ser uma garota bonita, atraente e tal. E a primeira que ele fez, essa cirurgia, ela ficou completamente abalada psicologicamente. Até por isso, depois dela, ele decidiu que todos fizessem um exame psicológico antes. E ele também comenta que essa primeira, depois disso, ela não achou que estava boa o suficiente. Então ela voltou lá e como ele era inexperiente, ele acabou arrancando todas as costelas dela. Depois da cirurgia, a Ruriko ela acorda, ela tá bem, ela tá com um corpo bastante bonito, só que ela começa a se perguntar se de fato aquela história que o doutor contou era real ou se de fato ela meio que deu uma viajada por causa da anestesia. De qualquer forma, ela ficou bastante atraente, ela que virou a nova Miss ali do bairro, né, por conta dessa cirurgia. Só que igual aconteceu com a Ruriko, ela começou a ouvir aquele som também. E quando ela percebeu que aquele som também estava ali próximo, ela foi conversar com o Keisuke, falando que ela estava ouvindo aquele som, só que ele falou para ela deixar ele em paz. Ela decide então sozinha ir até onde esse som está saindo, e é quando ela encontra aquela mesma mulher. Aquela mulher começa a conversar com ela. Ela é a primeira mulher que aquele médico operou. Só que ela comenta que depois que ele fez essa cagada, ele tentou consertar ela usando arame, umas parafernália muito louca. Isso acabou causando uma espécie de infecção na pele dela. E ela mostra o resultado dessa operação. E é quando aquele médico aparece ali. E ela fala que é para ele pegar, tirar todas as costelas dela e colocar nela. Quando o médico de fato vai fazer isso, eles começam a perseguir a Yuki, o Keisuke aparece. Só que enquanto ele imobiliza aquele médico doente, aquela mulher foge de lá. Depois disso eles vão, falam tudo pra polícia, só que ela fala que a mulher nunca mais apareceu. Mas de certa forma, ela sabe que a mulher ainda tá aí na cidade, porque ela ainda escuta aquela música de vez em quando.
Desculpa o trocadilho, mas essa história é literalmente uma história de bosta. Então vamos lá. A história começa mostrando um garoto que na cidade dele tá tendo um festival ali e tem aqueles cocô de brinquedo, sabe? Aquelas besteiras pra vender assim pra criançada. E que mesmo sendo uma coisa muito assim ridícula, imbecil, ele ficou bastante fascinado com aquela porcaria daquela bosta. Então ele fica com vontade de comprar. Só que ele fica meio que inseguro. O que eu vou pensar, saca, se ele comprar aquilo? Só que uma conversa com a mãe dele fala que não tem problema. Se ele quiser, ele pode ir comprar. Acontece que quando ele decidiu pegar dinheiro e ir lá comprar, ele chegou lá e tinha uns caras zoando aquele cara que tava vendendo aquilo. Porque, pô, mano, quem é um imbecil que iria ali comprar bosta de plástico, saca? Só que ele, mesmo assim meio receoso com isso, ele decide simplesmente dar a cara a tapa e ir lá comprar. Ele compra aquilo ali, mesmo sabendo que pro resto da vida ele seria lembrado como um garoto que comprou uma merda de plástico. Só que mesmo assim ele começa a fazer algumas brincadeiras assim com as vizinhas, com os vizinhos e tal. Só que depois de tudo isso, ele simplesmente acabou guardando aquela merda no armário e acabou sumindo junto com o resto dos brinquedos dele. Como eu falei, uma história de merda. E é dessa maneira que acaba a história de Mortos de Amor. A segunda parte de Mortos de Amor ela é basicamente mais um compilado de histórias de Junji Ito, histórias curtas que tem início, meio e fim, terminam, e sendo que a primeira parte é de fato a história de Mortos de Amor. Então agora, como a história acabou, eles colocaram mais um compilado de histórias aqui. Eu acho isso bastante interessante, saca? E uma coisa que essa edição faz, que é a edição da Devir, que se não me engano que é Vênus Invisível que eu comentei, é que eles pegaram essa última história da história da bosta e colocaram ela no último capítulo, nas últimas páginas. Essa história é bem curtinha, tem, se não me engano 3 ou 4 páginas, ela é bem curtinha mesmo. E uma coisa que eu achei boa que eles fizeram nesse encadernado é deixar ela por último, porque como eu falei no vídeo de Vênus Invisível, no meio da edição tem uma história do Junji Ito quando ele conhece o Kazuo mesmo, se não me engano o nome do autor, que ele é fã. E eu falei como aquilo quebra o clima no meio das histórias, sabe? Você tá vendo uma história de terror, aí você vê uma história mais bobinha, mais divertida, mais legal, e depois você volta pro terror. Isso quebra completamente a imersão na história, na minha opinião. E nesse encadenado, não, eles pegaram essa história e jogaram ela pro último, pra você terminar pelo menos com um sorriso meio amarelo no rosto. Mas falando um pouco das outras histórias, as histórias dos irmãos é bastante interessante, porque se tem pessoas que já achavam o lar do Souichi bastante desestruturados, dessa família então, pô, nem se compara, né? É uma família mais desestruturada ainda. Todos ali são loucos, não é um único membro, todos são doentes ali. Eles brigam por coisas bestas, assim, banais, saca? Então se você achava o lar do Souichi já desestruturado, meu irmão, isso daqui ganha de longe. A história da Mansão dos Fantasmas ela é mais interessante porque ela tem de fato uma explicação do que está acontecendo. Ela não fala como que isso começou, por que isso começou, por que foi logo com o filho daquele homem, mas ela tem uma certa explicação, saca? Do porquê o moleque sente dor em lugares whatever da casa. Então ela é uma das poucas histórias do Junji Ito que tem uma certa explicação do que está acontecendo. Das outras é simplesmente um achismo que fica na nossa cabeça. Talvez seja isso, talvez seja aquilo. A outra história da cirurgia de arrancar uma costela, eu achei ela bastante interessante porque é uma coisa que de fato acontece. Tem aquelas pessoas que não gostam assim tanto do próprio corpo e pá, então elas decidem pegar atalhos, digamos assim, saca? E eu acho que isso é até um pouquinho de, digamos assim, uma metalinguagem do Junji Ito, que, como eu já falei, ele trabalha às vezes com isso em algumas das histórias dele. Porque quantas vezes a gente não viu pessoas que foram fazer uma espécie de procedimento estético, seja uma lipoaspiração, colocar silicone, alguma coisa do tipo, e acabou causando mais problemas do que resolvendo, sabe? Pessoas já morreram nesse tipo de operação, pessoas que tiveram infecções extremamente graves no corpo. Então acho que é uma espécie de metalinguagem do Junji Ito para comentar sobre isso mesmo, saca? E eu vou jogar um pouquinho aqui no molhado e falar que se você tem um corpo assim, você não gosta tanto dele, pega e meio que faz os seus corre, procure um especialista para esse tipo de procedimento estético em último caso, saca? Se você não gosta do seu corpo, trabalhe sozinho. Se você tiver numa espécie de obesidade mórbida, você realmente precisar de ajuda, aí sim, procure um profissional da saúde que você de fato precisa, é a sua saúde que está em jogo. Agora, se não for o caso, como por exemplo eu estou um pouquinho gordinho, comecei a fazer academia, boxe, agora estou me alimentando um pouco melhor, então agora eu estou começando a pegar um pouco mais o ritmo, estou pegando um pouco mais leve na alimentação e estou focando em outras coisas, então eu não estou procurando esse tipo de coisa, saca, para procedimento estético, porque ao meu ver eu não preciso, mas se você precisa, assim, você fala, pô, estou um pouquinho gordinho, gordinha,
você consegue, saca? É tudo uma questão de força de vontade. Agora, se de fato você está acima do peso, numa obesidade quase mórbida, aí sim procure ajuda. De resto, você é perfeito, então não fica se preocupando tanto com a aparência assim. Se eu não me engano, a segunda história dos irmãos, que tem a garota que fotografa espíritos, ela foi adaptada numa animação que foi feita pela Netflix chamada Junji Ito Maniac, se eu não me engano, da Netflix, só que eu não assisti para ver se é uma boa adaptação, só que pelo que eu vi o pessoal falando, é uma animação bem fraquinha, então não sei, eu não recomendo também, mas não digo para você não assistir, até porque eu não consegui assistir, então não posso falar se ela é boa ou não, mas o que eu ouvi falar do pessoal era bem fraca. Mas diz aí o que vocês acharam dessa história. Comenta aqui qual foi a história que vocês mais gostaram, qual é a família mais desestruturada que vocês conheceram, a do Switch ou dessa família. Também não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar o que vocês acharam desse vídeo aqui, também compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse mangá ou desse canal. Mas então é isso, eu agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.